Olá, professor. Essa é a apresentação do trabalho 1 de Grafos 1, né? A dupla é composta pelo Arthur Lima, Nascimento de Lima, e por mim, Davi Lima da Silva. Bom, a gente fez um mini projetinho aqui para mostrar o funcionamento da DFS e da BFS através de um labirinto. O labirinto ele é uma matriz 30 por 30, e aí cada posição IJ dessa matriz é representada por um nó de um grafo. E aí a gente roda o algoritmo em cima disso para verificar os caminhos possíveis, né? E com o auxílio da BFS também verificar o menor caminho ali quando for requisitado. Aí aqui tá algumas screenshots, né, do projeto. Aqui ele rodando o caminho final da BFS. Então, o caminho que ele achou. E aqui ele completando. Aí aqui ele rodando tanto o caminho da BFS quanto toda a BFS que é atualizada, né? Então, ele meio que completa boa parte do grafo. E resolveu a DFS também. Então, a gente utilizou esses dois algoritmos aí para fazer para fazer o projetinho. É basicamente isso. A cor roxinha representa a DFS, a, a laranja representa quando a BFS vai mostrar o grafo inteiro, e a verdinha é quando vai mostrar apenas o menor caminho. Sim. Aí aqui tem o passo a passo da instalação, de como você instala o Flutter. Tem um link aqui que leva pro repositório, o, documentação certinha do Flutter. Lá você consegue instalar, né? Que tem uma breve descrição do que você precisa fazer. E aqui do uso, né? Basta você rodar o Flutter Run ou você ir na configuração de Run in Debug do VS Code e começar a debugar, né? Que eu tô fazendo aqui no caso. Eu pressionei esse botão aqui, Run in Debug, e em seguida pressionei esse Start Debug aqui. Se for mais fácil, você pode apertar só F5 que ele vai rodar aí no seu, seu computador. Então esse daqui é o aplicativo, né? Primeiro a gente vai apertar em jogar e ele inicialmente ele vai ter esse bonequinho aqui andando parado, que vai estar inicialmente nessa posição 1, né? Uhum. Então, a gente tem um labirinto aqui ele foi gerado manualmente, então não ocorre nenhuma aleatoriedade na criação do labirinto, né? Aí, ao pressionar esses botões, ele vai mostrar o caminho, né? Como exemplo aqui. Ele vai mostrar o caminho da BFS certinho. Agora, passando um pouco para a parte do código, você quer explicar ou... Posso explicar? Bom, a gente implementou alguns algoritmos, né, com algumas estruturas de dados para implementação dos algoritmos. O primeiro deles é a BFS, onde a gente primeiro implementou uma BFS que abrange todos os nós do grafo, né, todas as componentes conexas, e depois implementou, volta lá no da BFS, aí para baixo. Depois implementou outra BFS onde ele teria um nó inicial e pararia no nó final, que é onde a gente acha o menor caminho, né? Que aí quando ele acha o menor caminho, ele percorre aquele caminho todo de trás para frente e vai adicionando na fila, e depois a gente manda pro bonequinho percorrer esse menor caminho. Sim, é justamente essa modificação aqui que a gente faz da BFS, né? É exatamente esse trecho de código. Aí se É, você puder rodar a BFS ali laranja também, que aí dá pra ver certinho ela preenchendo camada por camada. Ela não passa de para outra camada antes de preencher a camada, tipo, ela tá no nó e ela vai para todos as arestas que estão conectados com aquele nó, e depois, só depois disso ela vai pro outro nó. Então ela sempre está completando tudo por camada. exatamente. Também tem a DFS aqui, que ele vai rodar até o finalzinho de cada camada, né? E é basicamente isso. Falando, tipo, das implementações mais a baixo nível, a gente implementou a nosso próprio grafo. Então, primeiro a gente criou um vértice com tanto um index X quanto o index Y, para ele saber exatamente a posição que ele tá. É,
esse vértice a gente está utilizando no grafo, né? Então, o grafo é uma classe abstrata, no caso, porque a gente vai implementar na lista de adjacência e na matriz de adjacência esses casos. Nesse caso do aplicativo, a gente não está usando a matriz de adjacência, só a lista, porque a gente achou mais fácil, né? Mais fácil de lidar com a lista. Então, ele tem esses métodos, né? Que é obter aresta, criar vértice e adicionar aresta. E é basicamente um comportamento de um grafo, né? Aí, na lista de adjacência, a gente tem uma implementação mais sutil, né? Onde a gente tem um map, né? Um dicionário das conexões. A gente tem aqui uma forma de obter todos os vértices. A gente tem uma forma de obter as arestas daquele vértice. Então, qual vértice que ele está conectado com outros grafos. Criar vértice e adicionar vértice. Então, é basicamente essas implementações que a gente teve de estrutura de dados. Agora, na BFS, a gente utiliza também a fila e a pilha A pilha é na DFS e a fila na DFS, na BFS. isso, obrigado. Aí, é basicamente isso. De estrutura de dados. Que aqui tá a pilha, que também fizemos, e aqui tá a fila, que também fizemos. Bom, Ah, é, como resumo dos estruturas de dados é isso. No final gera uma lista com todos os nós, né? Todos os sim. vértices pro bonequinho e ele vai seguindo conforme foi mapeado, né? Cada nó tem um índice XY, que equivale ao IJ da matriz, e ele vai seguindo esse caminho sempre. Exato. É, alguma das coisas principais que a gente teve que separar, né? É justamente tipo, a criação de uma matriz de cor que a gente vai utilizar na, u- na é, mais para característica visual, né? Do que em si uma estrutura de dados para armazenar as cores e tal. E para que vai ser 30 por 30. E para os grafos, a gente só vai criar vértices para aqueles caminhos que estão em branco, né? Então, se eu reiniciar aqui o aplicativo, todos esses caminhos aqui que estão em branco, eles vão ser cada um vértice. Então, o nosso grafo ele vai justamente percorrer todos esses caminhos possíveis. A BFS e a DFS vão percorrer esses caminhos para chegar no resultado final, que é exatamente esse ponto amarelo, né? Então, Exatamente. é, Tipo, a condição de criação, né, de uma ligação de um nó com o outro é justamente eles serem da mesma cor. A gente sempre verifica se são os dois brancos e se for adjacente, ele vai criar essa conexão. sim, aí a gente tem essa função aqui que é a principal, né? É a primeira a ser feita no nosso aplicativo, que é criar a matriz de adjacência e de cor, né? Porque a gente precisa de uma matriz de cor e uma matriz de adjacência para, na verdade, uma lista de adjacência para poder gerenciar o grafo, né? Então aqui, basicamente, a gente gera uma matriz com linhas e colunas com as bordas preenchidas de preto, né? Aqui a gente gera uma lista de obstáculos. Essa lista de obstáculos a gente fez manualmente. Então, cada posição aqui pretinha desse meio, sem ser a borda, é uma lista de obstáculos. Aqui a gente tem uma série de coisas para justamente criar o vértice de cada pontinho branco, né? Cada pontinho branco a gente cria o vértice. E aqui a gente preenche de preto os obstáculos e as paredes. Em seguida, a gente fez um for dentro de um for aqui. Tinha que ser, né? Era inevitável. Porque a gente precisa verificar cada vértice. Cada vértice do coisa se não. Se ele possui uma ligação, né? Por exemplo, nessa primeira posição ele precisa
saber se a posição do lado, de baixo, da esquerda e da direita possui conexões com ele, para poder formar essa conexão, essa aresta e preencher o grafo, né? Então, aqui está o código que a gente preenche olhando para a linha de baixo, olhando para a linha da direita, para a esquerda, para cima e para baixo, né? E a última coisa, a gente preenche a matriz de cor com com a cor vermelha e amarela, que é justamente essa respectiva aqui. É basicamente isso.